Eu tenho colocado nos meus últimos posts alguns erros de rotulagem de alimento completo para cães, gatos, peixes, alimentos específicos, produtos mastigáveis. E esses são apenas alguns exemplos. Se a gente olhar no mercado, tem muito mais coisa errada do que isso que eu postei, tá? É só uma amostragem do que a gente tem no mercado hoje em dia. E isso eu foquei em pet, mas na verdade em animais de produção a gente também tem erros em relação à rotulagem. E por que eu vim com esse assunto? Porque ser responsável técnico exige algumas responsabilidades. E uma delas é que todos os rótulos e fórmulas, elas devem ser obrigatoriamente aprovadas pelo responsável técnico antes de serem fabricados. Então, antes de uma produção, a fórmula tem que estar assinada pelo responsável técnico. Antes de utilizar aquele rótulo, tem que estar aprovado pelo responsável técnico. Aprovar não é só assinar. Aprovar é você analisar e verificar se aquilo lá está correto. E pelo jeito, a gente está tendo grandes problemas com os responsáveis técnicos, com as empresas, porque a quantidade de erros que a gente tem, e alguns erros são básicos, tá difícil, né? Então, isso é apenas uma das responsabilidades do responsável técnico. Uma outra coisa também é em relação à emissão de LPCO DCPA de trânsito e LPCO DCPA de solicitação de CSI. Isso também é uma obrigação do responsável técnico. Pode uma outra pessoa montar o processo? Pode, mas é a obrigação do responsável técnico de saber analisar, de verificar se está correto antes de liberar, antes de registrar. Registro e cadastro de produto também é responsabilidade do responsável técnico. Só ele e o responsável legal é que tem acesso ao CIPAGRO. Então, sim, é responsabilidade do responsável técnico. Assim como a atualização do CIPAGRO, manter as informações atualizadas no sistema, manter as plantas atualizadas no sistema em escala a planta baixa com os fluxos, a planta de localização, tudo certinho, é a obrigação do responsável técnico. Esses são apenas alguns exemplos. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vê essa quantidade de rótulos errado no mercado, o rótulo, eu costumo dizer, que é um cartão de visita da empresa. Então, se o rótulo que está à vista de todo mundo tem um monte de coisa errada, um monte de coisa que não está de acordo com a legislação, o que nós temos nos bastidores? Então, como é que estão essas empresas por trás em relação às boas práticas de fabricação, em relação à formulação, em relação a todas as outras questões que uma fábrica de alimentos precisa? Então, vamos ficar mais esperto em relação a isso, você como consumidor e você como responsável técnico, que acha que é só status assinar como responsável técnico, que acha muito confortável, às vezes, assumir uma carga horária menor e receber sem fazer nada, que não é bem assim, tá? Eu não estou falando especificamente dessas empresas, porque nessas empresas eu não conheço os responsáveis técnicos, não sei qual foi o motivo de terem saído esses erros. Mas de uma forma geral, o que eu vejo hoje é muita gente assinando como responsável técnico, fazendo uma carga horária menor para poder atender várias empresas e não atende nenhuma delas e acaba tendo um salário sem, entre aspas, achar que está ganhando, achar que não está fazendo nada. E isso é um grande erro.